nosso tribunal está proporcionando aos trabalhadores das empresas prestadoras de serviços diversos exames laboratoriais, como hemograma completo, glicêmico, de creatinina e lipidograma. Nosso agradecimento pelo incentivo do CIEMACO, dos diversos sindivigilantes do Estado e das empresas Grabin, Recrutarem, Force, Orbank e Conecton pela parceria. Gratidão especial à administração deve também aos servidores responsáveis pela gestão de contratos com terceiros. É o empenho deles que traz a este auditório tantos trabalhadores dessas empresas. Não temos ainda os números fechados dos exames realizados, ainda porque no âmbito do prédio sede, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, a coleta de sangue está sendo realizada ao longo desta terça-feira, mas já sabemos que a iniciativa foi um sucesso. Por fim, quero convidar a todos à multiplicação dessa campanha. Lembrem seus pais, avós, tios, irmãos, amigos e colegas da necessidade dos exames preventivos, físicos e laboratoriais. Quando alguém quer dizer que tudo vai bem, diz que está tudo azul. É a cor do céu quando isento de nuvens. É como diz Tim Maia, a cor dos nossos sonhos, azul da cor do mar. Que cada mês do ano seja assim, de saúde para todos nós. São essas as minhas palavras e muito obrigado. Eu só peço desculpas de ter que me ausentar, porque Brasília me espera. Anunciamos a palavra, Sua Excelência, o coordenador regional do programa Trabalho Seguro, Sua Excelência, o juiz titular de Vara do Trabalho em Maringá, juiz Marcos Aurélio Lopes. Bom dia a todos. Desembargador Altino, bom dia. Desembargador Edmilson, procurador-chefe, muito me honra estar aqui nessa manhã, representando o Programa Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho, e para realçar que uma das metas do Programa Trabalho Seguro para o biênio 2014-2015 é exatamente a promoção da saúde e a prevenção de acidentes de trabalho para magistrados, servidores e usuários da Justiça do Trabalho. A ideia é que o pessoal que está em torno da Justiça do Trabalho também seja alcançado pelas práticas e pelas ações de prevenção e de promoção da saúde, prevenção de acidente e promoção da saúde. Nesse sentido é que nós apoiamos integralmente não só essa iniciativa do Novembro Azul, como também a do Outubro Rosa, destinando recursos, uma parte dos recursos destinados ao Programa Trabalho Seguro para estas ações. E a perspectiva é que isso se estenda não só para a capital, mas também para as outras unidades do Estado, e também que possa ser revertido para magistrados e servidores na medida de suas necessidades. Então a gente identifica essas necessidades e atende com essas práticas, com essas ações, não só educativas, mas também ações práticas, como a coleta de material para exames e orientação com relação a modo de vida, etc. Então é uma iniciativa extremamente importante e que vai de encontro a uma proposta nacional de saúde e prevenção de acidentes do trabalho. Então, estão todos de parabéns e muito obrigado pela participação. Convidamos os integrantes da mesa para que do auditório possam prosseguir acompanhando este evento. Muito obrigada, eu sou psiquiatra, especialista em terapia cognitivo-comportamental também. E eu vim trazer um pouquinho sobre essa questão das doenças da mente, da minha área, e principalmente com foco do que afeta mais o trabalhador, na área que eu atendo dos vigilantes também.
Então, assim, eu comecei pensando no que seria um conceito de saúde. Na verdade, até segundo a OMS, é muito mais, não é apenas não estar doente, isso não é estar saudável, mas tem a ver com uma situação de bem-estar físico, mental e social. Você estar plenamente bem. Isso é isso que a gente busca com essa questão de estar saudável, de estar bem. Pensando ainda nessa questão de saúde, então vamos um pouquinho para a minha área, que é a saúde mental. Na verdade, seria o quê? Esse equilíbrio entre o nosso patrimônio interno, as nossas vivências e o que a gente tem do mundo externo, das vivências externas. Então tem que haver um equilíbrio, você tem que estar bem consigo, com as outras pessoas, a questão de saber lidar com emoções boas, ruins, porque problemas na vida todos nós teremos, mas a forma como você lida com essas questões. E você saber lidar com isso confere um estado de saúde mental também. Eu peguei um pouquinho da questão, de um histórico, da questão da saúde mental do trabalhador, que assim, desde 2008 a gente vem enfrentando questão de crise econômica. Com isso veio falência, demissões, está diminuindo novas oportunidades de trabalho. Isso tudo aumenta a pressão psicológica no trabalhador, qualquer trabalhador de um modo geral. E, na verdade, está acontecendo muito uma redefinição dos papéis no mercado de trabalho. E muitas vezes o trabalhador não sabe como lidar com isso. E ele acaba sofrendo diretamente com essa questão. E a questão que eu coloquei também da gestão de pessoas, cada vez estão mais complexas as relações interpessoais. Tanto na questão trabalhista, mas na verdade na vida. O relacionamento em casa, o relacionamento com o seu vizinho, todo tipo de relacionamento pessoal está mais complexo hoje em dia. E é importante haver uma habilidade social para se lidar com essa questão. Eu peguei uma questão da classificação das doenças relacionadas ao trabalho, só para a gente entender em que ponto mais ou menos a gente entra. Nesse primeiro grupo, que seriam as doenças que o trabalho é a causa da doença, que na verdade é aquelas questões de intoxicação por metais pesados, trabalhadores expostos diretamente a algum tipo de situação, de substância que vai gerar uma doença, não tem dúvida quanto a isso. No grupo 2, que o trabalho é um fator de risco, que seria um exemplo a questão de casos de distúrbios do sono, por exemplo, em trabalhador de turno. Pela questão da mudança do horário, de ter que dormir de manhã, ele acabar desenvolvendo uma insônia. Seria nesse caso. E o grupo 3, o trabalho é desencadeador de um distúrbio latente, que a maioria das doenças que eu acabo atendendo seriam nesse sentido. A pessoa pode já ter uma predisposição e devido ao estresse do trabalho ou outros estresses, acaba desenvolvendo esse processo de adoecimento. Entrando um pouquinho na saúde mental dos vigilantes, assim, o que acontece? É uma classe que sofre muitas pressões, como todas as classes, mas tem pressões específicas. Questão de longas jornadas de trabalho, muitas vezes agressões verbais, ofensas, xingamentos por partes de clientes. E isso tudo faz parte da rotina deles, que eles vão acumulando e muitas vezes vai afetar diretamente no seu estado de saúde mental. Outras questões que vão afetar isso, a forma de organização do trabalho, muitas vezes a questão de não ter definições de a que chefia seguir por ser terceirizado, questão de tarefas com tempo limitado, como os trabalhadores desses carros fortes, que têm um tempo muito curto para realizar esse tipo de tarefa, o que lhe gera muito estresse, porque ele sabe que ele tem que desenvolver aquela tarefa num período curto e se não conseguir, ele será punido de alguma forma. Muitas vezes, a estrutura física do trabalho, condições inadequadas de se alimentar, de ter um refeitório, difícil acesso para o uso dos banheiros, isso tudo com o acúmulo vai gerando uma série de estresse mesmo para aquela pessoa, independente dela ter um processo de doença ou não. Outra coisa, da precarização do trabalho, que seria justamente essa questão de degradação de condições físicas, materiais e até mesmo de relação interpessoal, que o trabalhador vai ficando submetido a isso e com o passar do tempo isso vai agravando a sua questão de saúde mental. A terceirização do trabalho também é um ponto importante que gera um estresse para o trabalhador, porque muitas vezes ele está inserido naquele meio e ele tem uma dificuldade se a chefia dele é a empresa que o contratou, é a empresa que ele está. Isso vai gerando também um acúmulo de tensão nesse trabalhador. Então vai ocorrendo esse prejuízo.
a alta rotatividade nos postos de trabalho também, porque quando o trabalhador já está num ritmo, já conhece aquele perfil daquele local que ele trabalha, conhece sua chefia, às vezes ele é trocado de posto. Isso, ele vai ter que começar aquela relação interpessoal, aquela gestão de pessoas do zero. E muitas vezes isso também prejudica muito a saúde mental. Aí eu citei algumas doenças que são as mais prevalentes na minha prática clínica, que eu até procurei, assim, a maior incidência mesmo é de transtorno de estresse pós-traumático, específico nessa classe dos vigilantes. Mas na minha prática clínica eu observo muita questão dos transtornos de ansiedade, que eu citei o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, e dentre os transtornos de humor, principalmente a depressão e o transtorno bipolar. Falando um pouquinho de ansiedade. Ansiedade é uma coisa normal, todos nós temos, que é essa sensação, às vezes, desagradável, de apreensão e que vem com muitos sintomas autonômicos. Aquele frio na barriga, suar a mão, o coração dá uma disparada. Mas a ansiedade é bom, a gente precisa ter, porque assim, como é uma advertência de alguma ameaça que possa acontecer, ela tem uma função protetiva. É aquela situação assim, se você tem uma prova amanhã, você vai ficar ansioso, você vai estudar, você vai render mais. Se você tem uma entrevista de emprego, você vai ficar ansioso, você vai se preparar, então você vai ter um desempenho melhor. Então a ansiedade é algo normal e é bom. O problema é quando ela passa dessa normalidade se tornando uma doença, realmente, um transtorno. E assim, eu coloquei assim, os sintomas que seriam já característicos de um quadro de transtorno. Por exemplo, esses sintomas fisiológicos, a ansiedade a gente sente fisicamente, diarreia, vertigem, suar mais, coração dispara, alteração na pupila, formigamentos, chega a ter até desmaio mesmo, síncope. Então, assim, esses sintomas físicos, numa ansiedade elevada, nos atrapalham. Porque você, como eu falei, aquela ansiedade normal é boa, nos faz agir. Mas quando isso passa de um nível bom, isso nos prejudica. Outra coisa, a questão de confusão e distorção de percepções, tempo, espaço, pessoas. A pessoa, às vezes, quando está muito ansiosa, ela não sabe nem onde ela está, ela esquece o que ela tem que fazer, ela fica perdida. E a atenção seletiva seria focar a atenção dela em determinada coisa. Se ela está ansiosa, preocupada se vai entrar alguém ali, você vai ficar toda hora olhando para a porta, vendo se aquela pessoa chegou. Você vai desligar do restante e focar em um único ponto. E isso também é muito prejudicial. Eu citei alguns transtornos que, na verdade, eu vou só comentar mais, né? Que o transtorno de pânico e a agorafobia, que seria principalmente aquele transtorno que a pessoa apresenta crises de pânico, que é aquela crise que tem aqueles sintomas físicos que eu expliquei e uma ansiedade muito grande, acompanhada de uma sensação de morte iminente e que acontecem várias vezes. Ao longo do dia, ao longo de um período. E essa questão da agorafobia, a pessoa não conseguir ficar em locais com muita gente, aglomerações, locais abertos. As fobias específicas são aqueles medos específicos, de altura, elevador, que são muito incapacitantes também. Tem pessoas que perdem algum trabalho, perdem alguma oportunidade por causa desses medos. A fobia social, que seria justamente a dificuldade de estar em público, de falar em público, se alimentar em público, o que repercute bastante também na vida das pessoas. Ansiedade generalizada é aquele nível basal de ansiedade elevado. A pessoa é constantemente ansiosa, preocupada, está sempre achando que algo de ruim vai acontecer, apreensiva, o que traz um prejuízo muito grande para ela e para os seus familiares, as pessoas do seu convívio. E o transtorno de estresse pós-traumático, que eu vou falar um pouquinho mais, como eu coloquei, que ele ocorre, na verdade, é uma resposta tardia ou protraída de um evento ou situação estressante. Com uma natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica. É muito comum após tragédias naturais, após situações de questão de grandes catástrofes, assaltos, uma situação em que você sente realmente a sua vida em risco. Você vivenciar uma situação assim. Eu citei algumas situações que podem conduzir ao TEPT mais específicas na questão do trabalho até dos vigilantes mesmo. Questão de ser vítima de assalto à mão armada nos postos de trabalho, ser mantido como refém de bandidos, ser alvo, ser atingido por um tiro, por algum outro tipo, ter a sua integridade física ameaçada de alguma forma. São situações que podem trazer uma repercussão grande para ele com o passar do tempo.
Geralmente, nessa situação, quando a gente vivencia alguma coisa assim, o que que acontece? Tem sentimentos de impotência, de desamparo, falta de controle, o medo da morte. A pessoa sente que a vida dela está tão ameaçada que ela pode vir a morrer mesmo. E os sintomas são essas questões... As pessoas que são acometidas, elas têm revivências desse evento traumático. Tem flashback, do nada vem um pensamento dela lembrando daquela cena. A pessoa tem sonhos e pesadelos com aquilo acontecendo novamente. A pessoa ela tem esquiva, então ela não consegue mais frequentar os locais onde aquilo aconteceu. Ela fica com a excitação aumentada, ela fica constantemente com medo, esperando acontecer de novo. E isso vai trazer um sofrimento, prejuízo no funcionamento social e ocupacional. Vamos pensar isso no vigilante que foi isso no posto de serviço. Ele dificilmente vai conseguir retornar para aquele mesmo posto onde ele foi aviltado, onde ele foi assaltado, sofreu de alguma forma. Indo para os transtornos de humor, assim, antes de falar do transtorno, né, todo mundo tem uma faixa normal de variação do humor. Então, você tem períodos que você vai estar mais feliz, vai estar mais triste. Só que como é que a gente sabe que isso não é patológico? Você tem um controle. Você sabe a intensidade que isso está acontecendo. E, geralmente, nos transtornos de humor, a pessoa tem uma sensação de falta de controle, além de trazer um sofrimento grande. Sempre a diferença do que é o normal para o patológico também da questão do sofrimento, da ansiedade. A ansiedade normal é bom, a patológica ela traz um sofrimento. E mesma coisa nos transtornos de humor. Falando da depressão, um transtorno depressivo maior, que é uma doença que está cada vez acometendo mais pessoas, é uma das grandes queixas, é o que mais chega no consultório. Eu coloquei algumas coisas dos sintomas para servir mesmo de alerta, para a gente entender um pouquinho o que é. Que é a questão de humor deprimido, triste, na maior parte do dia, quase todos os dias. Você sentiu uma tristeza porque teve uma notícia ruim, não é depressão. Você está triste porque uma parente morreu, não é depressão, é normal. Mas essa é uma tristeza constante. A questão da diminuição do interesse ou prazer por coisas que davam prazer, que a gente chama de anedonia. Então, você gostava de ir no cinema com a sua esposa, com a sua namorada. Você não tem mais vontade, não dá mais prazer, não é mais legal isso. É uma coisa que chama atenção. A perda ou ganho de peso, a insônia ou hipersonia, que é ficar sonolento demais, dormir, sentir muito sono. Agitação ou retardo psicomotor, você está muito agitado ou então está muito letárgico, parado. Um cansaço muito grande, a perda de energia, você não sente mais disposição de fazer as coisas. Sentimentos de inutilidade, de culpa, por que que eu estou aqui, o que eu fiz, por que eu nasci, esse tipo de pensamento é muito recorrente. Uma capacidade diminuída de pensar ou de se concentrar, a pessoa não consegue mais ler um texto. Muitos que fazem faculdade, que estudam, chegam com essa queixa, olha, eu estudo, me esforço e não estou mais conseguindo render. Pensamentos de morte recorrente, que isso é bem importante, que na verdade a gente tem os pensamentos de morte, que é aquela questão, nossa, minha vida está ruim, seria bom eu morrer. E tem a ideação suicida, que seria uma gravidade maior, que é quando a pessoa ela quer intencionalmente tirar sua vida. Isso é um alerta muito importante, porque a gente observa na mídia como tem aumentado os casos de suicídio. Então é uma questão de saúde muito grave mesmo, que a gente tem que ficar atento. Não só eu como psiquiatra, mas toda a classe médica, porque os pacientes chegam muito com essa queixa, sabe? Lembrando que, assim, esses sintomas, você tem que ter, não precisa ter tudo isso para estar deprimido. 5 desses sintomas já falam a favor de um quadro depressivo. Que, claro que vai fechar esse diagnóstico no consultório, com o psiquiatra, mas já você tendo 5 sintomas desse, pelo menos por 2 semanas, já é um sinal de que você está num quadro depressivo. O transtorno bipolar, que ela é uma doença caracterizada por alternância de humor. Então, ela tem episódios depressivos e tem que ter pelo menos um episódio de mania. O quadro depressivo é tudo aquilo que eu já expliquei. Daí, o episódio de mania, que seria seria um período de humor anormal, elevado, expansivo ou até mesmo irritável, com pelo menos 1 semana. Então, não é estar feliz. Muitas vezes a pessoa chega no consultório, eu sou bipolar, eu fico alegre e triste. Não, é um humor expansivo acima do normal. É aquela pessoa que ela está mais acelerada, é uma alegria diferenciada, é uma euforia realmente.
é a questão da autoestima inflada ou grandiosa. A pessoa se acha o cara, é a melhor, é a que consegue fazer tudo. Ela tem uma redução da necessidade de sono. A pessoa chega a dormir em média 3 horas de noite, 3 horas de sono por noite e tá bem. Não é que ela vai ficar cansada no dia seguinte, não. Aquele sono é suficiente. Ela vai render, vai trabalhar. Para a pessoa nesse estado, dormir é uma perda de tempo, porque ela podia estar rendendo, ela podia estar trabalhando, estar lendo. Falar mais que o habitual, a pessoa geralmente ela está acelerada, então ela fala muito rápido, que muitas vezes quem está do lado não consegue acompanhar, porque o raciocínio dela está mais acelerado. E como ela está tão acelerada assim, tem o que chama de fuga de ideias, que às vezes as palavras dela se atropelam no pensamento dela e ela se perde no que estava falando. Então isso é mais um sintoma. Distrabilidade, como a pessoa está tão a mil, ela se distrai muito fácil. Qualquer coisa, passou alguém ali, tudo, ela não consegue se manter muito focada, porque ela está muito acelerada. Aumento da atividade dirigida a objetivos. Então, quando ela quer alguma coisa, ela vai fazer tudo aquilo para conseguir. Ela fica focada, mesmo se for uma coisa boa ou ruim. E envolvimento excessivo em atividades que dão prazer, com potencial risco para consequências dolorosas. A pessoa geralmente tem episódios de gastos excessivos, ela não tem mais dinheiro, mas estoura todos os cartões de crédito porque ela tem aquele impulso por comprar. Ela tem, às vezes, uma questão de compulsão sexual, então ela se envolve em atividades sexuais de risco, múltiplos parceiros, sem uso de preservativo. Ela não consegue pesar a consequência dos seus atos. Ela quer o prazer, ela quer resolver aquilo naquele momento. Então, são alguns sintomas do episódio de mania que isso, associado com os sintomas depressivos, levam ao diagnóstico do transtorno bipolar. Então, falei isso tudo, né? E aí? O que a gente tem que fazer com isso tudo? Primeira coisa é ficar atento aos sintomas. Disso tudo que eu falei. Será que eu tenho alguma coisa? Aquela minha irmã parece que tem sintomas parecidos. A gente tem que ficar atento ao que as mudanças. Geralmente a pessoa ela começa a ter um padrão diferente. Antes ela conversava no trabalho, ela interagia, e ela começa a ficar mais retraída, mais calada. Ela tem uma mudança daquilo que ela sempre foi. Porque outra coisa, às vezes a pessoa ela tem uma personalidade mais introspectiva. Ela sempre foi assim. Então isso, a princípio, não é uma doença. Mas quando ela tem uma mudança nesse padrão, temos que ficar atento. Ao primeiro sinal, procurar um médico. Às vezes, não sei se isso é de psiquiatria ou não. Procura o clínico. O clínico, com certeza, vai saber orientar e vai encaminhar para o profissional adequado. E outra coisa que a gente sempre bate na tecla é a questão do preconceito. Eu não sou médico de louco, psiquiatra não é médico de louco. Na verdade, tem um aumento muito grande da procura por psiquiatria hoje em dia, porque, assim, dessas coisas que eu falei, a maioria das pessoas, por tudo isso, por todo o estresse, por tudo, as pessoas estão adoecendo mais. Porque a doença mental, ela é multifatorial. Você tem uma carga genética, você tem uma coisa na tua genética que é favorável a você ter uma doença. E junta com os estresses do meio, você pode desenvolver isso. Então, qualquer um de nós, todo mundo é suscetível a ter. Então, não tem que ter preconceito de procurar o psiquiatra mesmo. E assim, a questão da prevenção é sempre o melhor remédio. Tanto é que o próprio movimento, Novembro Azul, tudo busca isso, a prevenção. Então, como é que a gente previne a doença mental? Mantendo hábitos de vida saudável, praticar esporte é fundamental, eu incentivo isso muito em consultório. Alimentar-se bem, uma alimentação saudável não é só uma questão de estética, de emagrecimento, mas te mantém melhor, inclusive, da tua saúde mental. Lazer com a família, sair fazer atividades que te tragam prazer, tirar férias, isso é muito importante. Tem muitos profissionais que não tiram férias, vendem férias por questão financeira. Eu canso de pegar paciente que está, às vezes, 5 anos sem tirar férias. Isso mentalmente é muito prejudicial. O nosso corpo, a nossa mente precisa desse descanso. Não é à toa que a gente tem o descanso no final de semana, porque a gente não é uma máquina, o nosso corpo não aguenta. Eu coloquei buscar ser feliz, porque em última instância, quanto melhor você estiver, quanto você tendo todas essas práticas saudáveis, você vai ser uma pessoa mais feliz. Não que você não vá ter alguma doença, mas você vai pelo menos controlar e diminuir a parte que você tem o controle sobre isso. E é isso, daqui estão meus contatos, meu e-mail, meu blog, qualquer coisa, fico aberta para alguma pergunta. Muito obrigada. Agradecendo, então, a exposição da doutora
Tássia Lopes Miller, e dando continuidade e finalização a este evento, convidamos a doutora Keti Stiliano Patsis a apresentar sua palestra Saúde Física do Trabalhador. Bom dia. Cadê? Isso. Você me ajuda, né? Eu queria começar... Posso pegar um? Pode. Oi. Eu queria começar dizendo o seguinte. O homem, ele tem um tipo de inteligência que entende muito o que é concreto, né? A mulher tem um tipo de inteligência que fala de sentimentos, de emoções. Nós somos diferentes. Graças a Deus nós somos diferentes, homens e mulheres, né? As mulheres já fazem prevenção de câncer ginecológico, de câncer de mama, há muito tempo. Os homens ainda resistem a fazer a prevenção de câncer de próstata. Essa resistência vem diminuindo e essa iniciativa do Novembro Azul é mais uma tentativa de acabar com essas resistências e de mostrar como isso é necessário. Por que a gente tem que falar, então, para os homens? Porque eu recebi uma piadinha no WhatsApp no final de semana e eu não pude resistir de trazer para vocês. A piadinha é o seguinte, é uma mulher que liga para o marido e diz assim, você já chegou em casa? Já. Então me faz um favor, peguei uma receita nova, mas precisa deixar o frango descansando na pia por 40 minutos com cebola, pimenta e cerveja. É o tempo de eu chegar em casa. Você adianta isso para mim, por favor? E aí, quando ela chegou em casa, ele tinha adiantado. Ele deixou o frango na pia descansando com cerveja, cebola e pimenta. Então, como os homens são muito do concreto, a gente tem que lembrá-los, a gente tem que convencê-los de que é preciso fazer prevenção. E o que é prevenção? Já é um substantivo feminino. É precaução, cautela, é alguma coisa que se faz para evitar um mal. Qualquer coisa que a gente faça para evitar um mal é a prevenção. Fazer exames é prevenção, mas não é só fazer exames, nós já vamos ver isso. Então, olha aqui como os homens são concretos, né? Lembrem-se, e nós vamos ficar lembrando, por isso que a gente vai usar esse lacinho azul, para lembrá-los de que vocês precisam se cuidar. Em novembro é a prevenção do câncer de próstata, mas também a gente pode se lembrar de fazer a prevenção de outras doenças também. E por que fazer prevenção de câncer de próstata? Dá uma olhadinha nesse slide. Os homens com 50 anos de idade, 10% deles terão câncer de próstata. Aos 70 anos de idade, isso aumenta para 30%. E se vivessem até os 100 anos de idade, dizem que 100% dos homens teriam câncer de próstata. Porque é uma doença do envelhecimento. É uma doença que vai aparecendo quando a gente vai envelhecendo. A gente não, vocês homens, né? Esse é o privilégio de vocês. Nós temos outros. Então, olha só, em 2015, estatisticamente, isso não é bola de cristal, mas estatisticamente se diz que devem 70 mil homens em 2015 no Brasil terão câncer de próstata. 70 mil. Cerca de 8 mil brasileiros morrerão em 2015 por câncer de próstata. E vejam que interessante, na região sul, 91 a cada 100 mil homens terão câncer de próstata. E na região norte, 30 a cada 100 mil. Então, veja bem, aqui no sul, talvez pelas condições melhores de vida, talvez pelo consumo de alimentos industrializados ou sei lá o quê, a incidência de câncer de próstata é maior. Então, vocês é que precisam realmente fazer a prevenção do câncer de próstata, porque estão num grupo de risco. Mesmo dentro do Brasil, por questões geográficas, também apresentam um risco maior. E como é que a gente previne doenças? A prevenção de doenças não é só lá e fazer o exame.
A prevenção de doenças precisa que a gente conheça as doenças. Lógico, nós só vamos prevenir o que conhecemos. Nós só vamos prevenir se soubermos o que é que causa essas doenças. Para quê? Para evitar o que causa. E nós precisamos sempre procurar ajuda quando necessário. Nós podemos fazer a nossa parte, cada um como paciente pode fazer a sua parte na prevenção de doenças, mas precisa sempre da ajuda de um médico para algumas coisas que nós já vamos ver o quê. O que o paciente pode fazer? Pode se informar, pode procurar orientação e principalmente disciplinar-se. Essa coisa da disciplina eu aprendi com um paciente. Eu falei para ele estava muito acima do peso e ele queria emagrecer. E eu comecei a falar sobre nutrição saudável, o que deveria evitar, o que ele deveria privilegiar na sua alimentação, coma mais disso, coma menos disso. Aí ele me interrompeu e falou uma coisa muito interessante, inesquecível. Doutora, informação eu tenho todas. O que me falta é disciplina. Tudo que eu estava tentando dizer para ele, para diminuir pão, para diminuir massas, para comer menos doce, ele já sabia. Como todo mundo deve saber, que ele deveria comer mais carne magra, comer mais verduras, legumes, algumas frutas, fazer caminhadas, tudo isso ele sabia. Ele só não tinha disciplina para agir desta forma saudável. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos da informação, nós precisamos da orientação, porque muitas vezes a informação nos traz dúvidas também. Né? As informações são tantas, vêm de tantos lados, que a gente fica em dúvida, mas isso é bom ou isso não é bom? Quando a gente se disciplina, é que isso vai fazer diferença. Então, o que fazer para prevenir o câncer de próstata? Tem uma coisa que é muito importante, que é a de baixo. Dieta pobre em gordura, principalmente pobre em gordura animal, parece que é um dos fatores que pode ajudar a diminuir a incidência de câncer de próstata. Sabe aquela picanha bem gorda? Sabiam? Esqueçam. Né? Não é recomendável que a gente coma muita gordura, principalmente gordura de origem animal. O torresmo, que vem do porco, a gordura da picanha, essas coisas assim. E o que nós podemos fazer, que não é exatamente para evitar a doença, mas sim para detectá-la precocemente e aumentar as chances de tratá-la e não morrer dela, é fazer os exames. Por quê? O câncer de próstata, ele não dá sintomas no início. A pessoa não vai sentir nada. Ah, mas então quando eu tiver dor, eu vou procurar. Não. Tem que fazer o exame preventivo justamente porque ela é uma doença que costuma ser silenciosa. Como ela não dá sintomas, ela é traiçoeira e vai evoluindo sem que a gente perceba. Então, nós temos que fazer o exame preventivo justamente para detectá-la antes que ela possa acabar conosco. Olha aqui. Quando a gente vai fazer um check-up, o que é importante? Nesta ordem que eu mostrei aqui para vocês. Eu quero fazer exames preventivos, eu vou procurar um médico, ele vai me pedir todos os exames que existem. E eu já cansei de atender pessoas que dizem, doutora, eu vim aqui para a senhora me pedir todos os exames do mundo. Besteira. Porque não dá para fazer todos os exames do mundo e porque não tem indicação. E mesmo que a gente faça, serve para quê? Então nós temos que ter critérios. E quando se faz a boa prevenção de doenças, quando a gente quer promover saúde de verdade, o que a gente faz? Uma anamnese. A anamnese é a entrevista que o médico faz. Como é que você está? Se você tem uma dor, o médico... Pode reparar, o médico vai perguntar, mas como é que é essa dor? Onde é que dói? O que piora a tua dor? O que melhora a tua dor? O que você já fez que melhorou? O que você fez que piorou? Né? Então... isso é a anamnese, é a entrevista médica voltada para os assuntos médicos. Daí vem o exame físico. O exame físico é muito importante. Por quê? Porque no exame físico a gente vai detectar alguns problemas ou então vai afastar outros problemas. Conforme aquilo que você contou para o seu médico na hora da entrevista, ele vai fazer o exame físico e ele já tem condições de detectar algumas coisas ou não. E em terceiro lugar vem os exames complementares. Os exames se chamam complementares, tá? Por quê?
olha a ordem. A anamnese é mais importante do que o exame físico, os dois são tão importantes quanto, e o terceiro, da terceira importância, são os exames complementares. Por quê? Porque nunca devemos esquecer que os recursos de tecnologia só são úteis para esclarecer dúvidas provenientes da anamnese e do exame físico. Desastrosos se colocados em seu lugar, porque geram equívocos e atrogenia. Essa frase foi dita em 2002 por um professor. Ele não foi meu professor porque eu fiz a Universidade Federal do Paraná. Ele era professor da PUC, faleceu semana passada, mas era um médico muito conhecido e muito respeitado nessa cidade de Curitiba. Ele ajudou a formar os médicos das últimas 3 ou 4 gerações. Foi teu professor, Tássia? É. Ele era um médico, assim, um grande pensador, uma pessoa que falava coisas incríveis. E essa é uma das coisas incríveis que o Dr. João Manuel falou. Que nunca devemos esquecer que os recursos da tecnologia só são úteis para esclarecer dúvidas provenientes da anamnese, da entrevista e do exame físico, e que podem ser desastrosos se colocados no lugar da anamnese e do exame físico. Por quê? Se eu sair pedindo uma ressonância magnética para todo mundo que está aqui, eu vou causar um estrago muito grande. Porque a ressonância magnética é um exame que tem uma alta sensibilidade e uma especificidade um pouco menor. O que é alta sensibilidade? Ela mostra tudo. E o que é uma especificidade menor? Ela mostra até o que não devia mostrar, até o que não precisa, até o que não tem tradução na pessoa. Exemplificando, se todos nós desta sala fizéssemos uma ressonância de coluna, vamos dizer que nós estejamos aqui em 40 pessoas. Pelo menos umas 10 ou 12 vão ter hérnia de disco. Tudo bem, gente, eu sei que ninguém tem problema, ninguém está com dor, ninguém está sentindo nada. Mas lá no exame vai ter alguma alteração que vai ser uma hérnia de disco. Eu mesma tenho uma, aqui na coluna cervical, que apareceu em 2007, me causou dores durante 23 dias e desapareceu. Como eu não operei, ela está lá. Mas ela não me causa nada, graças a Deus. Se eu sair fazendo ressonância em todo mundo, outros como eu também terão alguma hérnia na coluna. E isso não significa nada, porque ela não tem nenhuma importância, já que ela não está causando nenhuma doença, nenhuma alteração na pessoa. Este é o tipo de doença silenciosa que deve ficar silenciosa, porque não vai causar nada, nem depois. E se um dia causar, é que ela deve ser operada. O câncer de próstata, não. Mesmo que silencioso, ele deve ser tratado. Por quê? Porque este evolui. Este pode evoluir, causar metástases e matar. Então, são diferentes as conversas. E o médico bem formado, o médico sério, vai saber diferenciar uma coisa da outra. Não adianta procurar coisas que não têm expressão e que não atrapalham a vida da gente. Adianta muito procurar coisas que podem ser prevenidas, complicações que podem ser prevenidas se detectadas precocemente. Então, escolham um médico, confiem em algum médico e conversem com eles sobre prevenção. O que é a atrogenia que dizia ali? A atrogenia é a parte da medicina que estuda a ocorrência de doenças que se originam do tratamento de outras doenças, do tratamento ou mesmo até da palavra do médico. Já imaginou se eu chego aqui, faço um exame em alguém de vocês? Em você, Raquel. E digo assim: Raquel, você prepare tudo, porque você está com uma doença muito grave, deixe a tua família prevenida, porque você não tem muito tempo de vida. Posso estar chutando, posso estar delirando até. Mas isso seguramente, se for num contexto médico-paciente, vai ter uma importância muito grande para você. E vai te causar uma iatrogenia, uma doença causada pelo médico, pela medicina, pelo tratamento ou até mesmo pela palavra do médico. Então, por isso que é importante a gente
escolher bem os nossos médicos e se identificar com eles, tá? Por que os exames podem causar iatrogenia? Aquilo que eu já falei, porque tem exames que mostram mais do que precisa e mostram coisas que a pessoa nunca vai ter de verdade, só vai ser um achado do exame, não vai se expressar nela. Isso não quer dizer que a gente não possa confiar em resultado de exame. A gente deve confiar em resultado de exame, porque a medicina é arte e ciência. A ciência vai mostrar um monte de coisa. O médico, com a sua arte, a arte médica, é que vai dizer se aquilo tem ou não tem importância naquela pessoa. Se aquilo é ou não é uma doença para aquele paciente. Se aquele precisa ou não precisa tratar, precisa ou não precisa tomar algumas providências para evitar a evolução da sua doença. É nisso que o médico tem um papel fundamental. E vocês têm o papel fundamental de escolher os bons médicos que são capazes de fazer isto, né? Quais exames fazer? Os exames devem ser aqueles que o médico solicitar, baseados na anamnese, na entrevista e no exame físico. Pessoas que não têm queixas e chegam para fazer um exame médico de prevenção. Eu quero fazer um check-up. Eu acho que é uma boa ideia pedir os exames de sangue. Glicemia, para saber se a pessoa tem diabetes, porque no começo a diabetes pode ser silenciosa também. Hemograma. O hemograma, aquela contagem das células do sangue, é importante sempre pedir o hemograma, porque ele vai mostrar muita coisa, inclusive anemia. Se houver uma anemia, tem que procurar um sangramento no estômago ou no intestino, e assim você vai evoluindo conforme que você vai achando. Os básicos são esses. O hemograma, VHS, que é uma prova de atividade inflamatória, é um examezinho muito simples, mas que mostra muita coisa, não diz onde tem o problema, mas pode dar uma dica de que existe um problema. Colesterol, triglicerídeos, TSH é o exame da tireoide, exame de sangue que dosa como é que a tireoide está funcionando. A creatinina, que é o exame de sangue que mostra como o rim está filtrando o nosso sangue. O TGO e o TGP mostram como o fígado está funcionando. Com estes exames aqui, veja, não são muitos. Hemograma, VHS, glicemia, colesterol, triglicerídeo, TSH, creatinina, TGO e TGP. Com esses exames de sangue, mesmo que a gente fosse fazer particularmente pagando, isso ia sair R$200 mais ou menos, não é uma grande coisa, não é uma coisa muito sofisticada, mas nós estamos conseguindo avaliar fígado, rins, estamos conseguindo avaliar diabetes e até um pouco do sistema cardiovascular, conhecendo o colesterol, por exemplo, se a circulação está sendo impedida por placas ou não, ou poderá ser atrapalhada por placas de gordura e coisas assim. Não são exames sofisticados, não é um check-up muito dispendioso, mas é útil, eu acho que muito útil. O PSA é o antígeno prostático específico. Quanto maior a próstata, maior o PSA, porque a próstata vai produzindo esse antígeno, essa substância que se chama antígeno prostático específico e que a gente chama de PSA. Então, o PSA, ele mostra que tem um aumento da próstata. Quando ele é aliado ao toque retal, ele vai dar muito mais certeza ao médico de que aquilo tem características de câncer ou de uma hiperplasia prostática. Quando o PSA está aumentado e o toque retal mostra alterações que levam à suspeita de câncer, está na hora de agir. Então, esse é um exame preventivo que foi muito útil porque mostrou que esse homem precisa de algum cuidado a mais. E esse cuidado a mais, então, virá em seguida e vai ser feita biópsia, vai ser feito outros exames serão feitos para detectar o que existe ali de anormal. Outro exame que eu acho muito interessante, que não é um exame caro e que nos traz muita informação a respeito do coração das pessoas, é o teste ergométrico.
Em pessoas com mais de 40 anos, eu acho que o teste ergométrico, que é aquela corrida que a gente dá na esteira, né? Você vai para a esteira ou para a bicicleta e você vai fazer exercícios. E o teu coração vai ser examinado eletricamente enquanto você faz o exercício. O que é que o teste ergométrico mostra? Mostra como é que o nosso coração se comporta quando solicitado a trabalhar mais. Quando nós estamos fazendo um exercício físico vigoroso. Então, a frequência cardíaca vai aumentar, a pressão vai subir, o coração vai acelerar e ele vai mostrar algumas alterações ou, de preferência, não vai mostrar alteração nenhuma. Mas se mostrar alterações, essas alterações, então, mostram que essa pessoa precisa fazer alguma coisa. Pode ser tratamento com remédios, ou pode ser até a colocação de um stent, ou até a cirurgia para revascularizar, para melhorar a circulação do sangue no coração. Mas mostra que alguma coisa tem que ser feita nesse coração. Para que ele não sofra um infarto, ou para que não haja uma parada cardíaca por arritmia cardíaca. Esse é um exame que é simples, não precisa ser feito todos os anos, principalmente nos mais jovens. Cada 2, 3 anos, se for normal, eu acho que está muito bom. Mas ele vai mostrando também como é que o nosso coração está funcionando. Então está aqui. Os exames, fazer de quanto em quanto tempo? Exame de sangue uma vez a cada 3 anos antes dos 40. Se forem normais, né? Se algum deles já der alterado, eu acho que daí merece um acompanhamento, talvez tenha que fazer cada 6 meses ou a cada ano, mas se estiver tudo normal, cada 3 anos, até os 40 tá bom, né? Até os 40 as pessoas são muito jovens. Depois dos 40, se forem normais, a cada 2 anos tá bom fazer esses exames. Depois dos 50, eu acho que já merece fazer uma vez por ano, pelo menos alguns deles. O PSA, que é o exame de sangue que mostra como é que está a próstata, e o toque retal, atenção homens, acima dos 45 anos de idade, deve ser feito anualmente. É uma vez por ano. O toque retal pode ser uma coisa desagradável, pode ser uma coisa não muito confortável, mas, gente, é tão rápido. É uma vez por ano, 1 minuto e meio por ano. Acho que vale a pena fazer o exame, mesmo que seja um pouco desconfortável, porque ele pode prevenir muitos dissabores mais tarde. E o teste ergométrico, né, que é você fazer aquela caminhada ou corrida na esteira ou na bicicleta para aumentar a frequência cardíaca, para ver como é que teu coração funciona, mesmo com a frequência elevada, a cada 3 anos, se normal, eu acho que tá bom, não precisa muito mais do que isso. Às vezes as pessoas perguntam, e HIV? Quando é que a gente faz HIV? Porque naquela lista dos exames que eu mostrei para vocês, não tinha HIV, né? O HIV, a gente pede, em primeiro lugar, quando o paciente solicita. Porque o paciente sabe por que ele quer fazer o exame do HIV. Muitas vezes ele não conta pra gente, mas ele sabe que deve fazer. A maneira de transmissão do HIV, a gente sabe que é através de relações homossexuais, de transfusão de sangue, do compartilhamento de seringas com pessoas infectadas. Não só relação homossexual, mas também heterossexual, principalmente do homem para a mulher. É assim que se pega HIV. São coisas da vida íntima da pessoa que às vezes ela não quer abrir para ninguém, nem para o seu médico. Então, se ela pedir para fazer HIV, a gente faz. Mesmo que ela não queira explicar muita coisa, nem tem que explicar mesmo, se não quiser, faz o teste da HIV. Quando a gente detecta na anamnese, na entrevista, alguma situação de risco, a gente vai pedir o HIV também, mesmo que a pessoa não tenha ela solicitado. Mas essa observação que eu coloquei aqui é muito importante, gente. Fazer exame de HIV não é prevenção de AIDS. O exame só detecta. E ele não tem uma detecção precoce como
o toque retal no câncer de próstata. O toque retal vai detectar até câncer muito pequeno, muito no início, muito inicial. O HIV não, o HIV quando é detectado, a doença já está, a pessoa já está infectada. Então, prevenção de AIDS não é fazer HIV, prevenção de AIDS é usar camisinha em toda relação suspeita, ou em toda relação que não se conhece o parceiro, ou todas as pessoas que têm relação com mais de uma pessoa, que usem a camisinha, porque isso é a real prevenção de AIDS. E não fazer o teste de HIV. Os adolescentes têm muito disso, né? Eles querem fazer um HIV a cada 3 meses. Por quê? Isso mostra o quê? Mostra que eles não estão usando a camisinha. Estão tendo relação sexual sem se proteger. E não adianta, isso não é prevenção de nada. Isso é só a detecção precoce de uma doença que não tem muito o que fazer, tem que tratar. Ressonância. Ressonância magnética é um exame que a gente só pede quando a anamnese, a entrevista e o exame físico sugerem que seja pedido. Se sair fazendo ressonância em todo mundo, gente, como tem médico que faz, que pede ressonância dos 2 ombros, dos 2 cotovelos e dos 2 punhos. Isso já é sinal de que o cara está tirando no escuro. Isso é sinal de que ele está querendo impressionar alguém, talvez até a Justiça do Trabalho. Não é assim que ressonância magnética deve ser feita. Ressonância magnética é feita quando existe indicação, porque a clínica, a dor, a falta de movimentos que aquela pessoa relata, demonstra que naquela articulação ou naquela coluna pode ter algum problema. Aí nós vamos atrás da detecção desse problema, se realmente existir uma forte suspeita do ponto de vista médico, no exame físico e na anamnese. Não é exame de triagem. Não é para ser feito em todo mundo a toda hora. Porque pode causar aquilo que o Dr. João Manuel disse, iatrogenia, pode causar mal. Se a gente fizer ressonância em todo mundo e achar hérnia em várias pessoas que nunca tiveram nem terão problemas com essa hérnia, e sairmos indicando cirurgia para essas pessoas, nós vamos causar muito mais mal do que bem. Podem me acreditar. Tem muita cirurgia que não precisa ser feita, que acaba dando mais complicação e que nunca deveria ter sido feita. Mas não deveria ter sido nem pedido o exame para não saber que tem, para não querer fazer a cirurgia. Muitas pessoas chegam contando que tinham um tipo de dor antes da cirurgia e agora tem outro tipo de dor. Ou que a dor se manteve igual. Então, cuidado. E a densitometria eu sempre deixo para os ginecologistas pedirem, porque a osteopenia, né, a diminuição de cálcio do osso, é um evento que acontece muito nas mulheres depois da menopausa, pela falta do hormônio estrogênio que os ovários produzem, enquanto elas ainda não estão na menopausa. Mulher que não faz reposição hormonal, depois da menopausa, pode ter osteopenia ou osteoporose, né, que é a diminuição do cálcio do osso, pela falta desse hormônio chamado estrogênio. Normalmente, para os homens, a gente pede densitometria óssea quando eles tomam corticoide, cortisona. Homens, por exemplo, com asma ou com alguma outra doença que precisa tomar o corticoide, e o corticoide a gente sabe que é um remédio que causa osteoporose, daí tem que fazer a densitometria para controlar isso. Senão, normalmente o homem não precisa nem fazer a densitometria. Então, resumindo e concluindo, a melhor prevenção de doenças se faz através de hábitos de vida saudáveis. Que são o quê? A melhor maneira de viver saudavelmente é conhecer os fatores que promovem a saúde e aqueles que são nocivos à saúde, aproximando-se dos primeiros e afastando-se do que é nocivo, lógico. Consultas periódicas são importantes para se promover a saúde. Conversar com o seu médico pode ser um poderoso exame preventivo. Note que este é um exame clínico e não complementar. Conversar com o médico, contar o que está acontecendo, contar as mudanças que você notou no teu corpo, isso é muito importante.
conhecer o corpo para saber detectar as mudanças é muito importante também. Então, os exames complementares não evitam doenças, só são capazes de detectá-las. E fazer esses exames de tempos em tempos, esses exames que eu falei, de açúcar no sangue, de colesterol, podem ajudar a detectar alterações e aí promover algumas mudanças no estilo de vida, na alimentação, passar a fazer exercícios e coisas assim que vão evitar muitos dissabores lá para frente também. A dosagem do PSA não substitui o toque retal, gente, tá? A dosagem do PSA, do exame da próstata, é muito boa quando aliada ao toque retal. O teste ergométrico deve ser feito porque avalia problemas do coração. E as medidas de prevenção podem ser orientadas pelo médico, mas cabe ao paciente segui-las se quiser, que é a questão da disciplina. Os exames ocupacionais, sabe aqueles exames periódicos que a gente faz, tem que fazer uma vez a cada 2 anos ou uma vez a cada ano? Os exames ocupacionais com o médico do trabalho, eles não são importantes apenas para detectar as doenças do trabalho, até porque as doenças do trabalho, com os ambientes mais saudáveis de trabalho, elas estão diminuindo bastante. Então, esses exames periódicos, esses exames ocupacionais feitos pelo médico do trabalho, eles devem servir para promover saúde, para promover isso que a gente está tentando falar aqui. Bons hábitos de vida, a realização de alguns exames básicos que podem detectar problemas e corrigir o caminho que a gente está trilhando para que a gente sempre possa chegar num caminho que dê numa saúde boa lá na frente, na terceira idade, né? E os exames periódicos, esses ocupacionais, são reais oportunidades de promoção de saúde e prevenção de doenças de qualquer natureza, não apenas doenças do trabalho. Se as doenças do trabalho já diminuíram bastante, seria muito pobre a gente ficar só em prevenção de doença do trabalho nos exames periódicos, que eles sejam usados para promover a saúde em geral. Então, esse daqui é o meu muito obrigado, meu último slide. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, usem esse e-mail aqui, que é o cat.patzes@totum, e não aquele outro que eu estou desativando. E eu estou à disposição. Se quiserem perguntas, que eu puder responder, com prazer. Pergunta, gente? Pois não. Tem alguma exceção que o PSA, quer dizer, que o toque retal não é realizado? Acima dos 45 anos, o toque retal deve ser realizado. Se a pessoa ainda não fez, não colheu o PSA, ele deverá ser feito depois, né? O toque retal deve ser feito depois, porque o próprio toque retal pode aumentar o PSA. Na verdade, essa minha pergunta tem a seguinte dúvida. Porque recentemente, em conversa com um grupo de pessoas, um cidadão disse que ele não poderia fazer o toque retal em função que ele tem uma fissura. Sim. Daí ele falou que ele só faria o controle dele pelo PSA. Eu só queria saber se essa informação era procedente, se isso é uma exceção para não fazer o toque retal. Naquele momento. Enquanto ele estiver com a fissura ativa, tudo bem. Até porque pode ser muito desconfortável. Então, nesse caso, sim. Mas essa fissura não durará para sempre, a gente espera, né? Então, depois que tiver corrigida a fissura, daí ele vai fazer o toque retal. Tá certo. Me parece razoável. Diga, doutor. Bom dia. Em primeiro lugar, parabéns à senhora, também à senhora pelas palestras, que realmente foram, assim, muito esclarecedoras, e também esclarecedoras de um lado, de outro lado também surgem dúvidas, né? Não pela deficiência da palestra, mas surgem dúvidas de como proceder corretamente dali em diante, né? Isso é muito importante. É a intenção, né? É verdade. É mexer com a gente. É a partir da dúvida que a gente vai caminhando por uma certeza. E para as providências, né? E uma coisa que eu sou desembargador do trabalho e sempre nas questões relacionadas a doenças ocupacionais e análise
de laudos periciais, surgem certas dúvidas que nós comentamos, os próprios desembargadores e os próprios assessores, e como não somos médicos, e às vezes ficamos sem resposta. Então eu aproveito a oportunidade agora. Me diga uma coisa, tanto a senhora como a doutora também, que antecedeu, poderia, se for o caso, esclarecer. A depressão e problemas, não vou falar câncer de próstata, porque tem outros tipos de problema, a próstata também pode surgir, né? Mas tanto a depressão como problemas na próstata tem a ver com fatores hereditários? Eu pergunto assim, só para ser mais claro, o fato de meu pai, meu avô, meu tio anteriormente ter tido problemas relacionados à depressão ou à próstata, é um fator também que nos alerta para que isso pode nos ocorrer também? Sim, há uma incidência maior ou há uma preocupação maior quando já existem casos na família. A depressão também, porque a depressão é uma alteração química. É uma alteração química. E então, isso pode ser geneticamente determinado. Então, fiquem atentos. Se existem casos de depressão na família, é preciso ficar atento para isso. Pode haver um maior risco. E o câncer de próstata também. Só falando da depressão, como eu falei, uma doença multifatorial. Então, ela tem um caráter genético, sim. Tanto é que na anamnese psiquiátrica, a gente pergunta da questão se pais, avós, outros parentes têm algum caso, porque a gente sabe algumas doenças mais que outras. Transtorno bipolar tem uma incidência grande. Não dá para dizer que porque o seu pai teve, você vai ter. Mas você tem que ficar bem mais alerta que você tem uma chance maior de ter do que alguém que não tenha nenhum familiar. Até o alcoolismo é assim, né? A incidência é maior porque existem fatores que são geneticamente determinados que levam a isso. Só aproveitando a oportunidade sobre essa questão da próstata, doutora, eu já ouvi algum comentário, eu não sei se tem procedência ou não, e como nós somos leigos, temos que aproveitar essas chances aí. A questão dos problemas relacionados à próstata tem a ver, pode haver, vamos dizer assim também, com a frequência sexual, ou a ausência total de relações sexuais, ou a frequência exagerada, tem alguma coisa, porque a próstata nós sabemos que ali passa um líquido seminal e tudo mais, isso pode ocasionar, seja o excesso ou a falta, pode ocasionar problema na próstata? Não. A atividade sexual é uma atividade saudável, né? Faz parte da felicidade de uma pessoa, também pode passar por ter uma boa vida sexual, ou se ela não tiver necessidade de atividade sexual, ela não ser obrigada a isso, também é um fator de felicidade, né, da pessoa, cada um atender aos seus, as suas necessidades sexuais, os seus anseios sexuais. Não tem nada, tanto a pessoa que tem uma relação sexual por dia ou a que não tem, não está relacionada a isso, a incidência do câncer de próstata. Diga, Raquel. Doutora, a nossa faixa etária aqui, os trabalhadores de empresas terceirizadas, são muito jovens. Gostaria, se fosse possível, que abordasse o câncer de testículos, que eu acho que atinge uma faixa etária anterior. Isso. O câncer de testículo não tem muita coisa de prevenção. Quando ele aparece, o testículo já é um órgão externo, né? Ele está exteriorizado na bolsa escrotal, então ele vai ser detectado ali. Talvez a palpação, como nós fazemos palpação de mama, o homem fazer palpação do testículo para conhecer o seu testículo, para poder detectar se tem ou não tem aparecimento de um nódulo, alguma coisa assim. Se existir na família história de câncer de testículo, acho que tem que ficar 3 vezes, 10 vezes mais atento, né? Mas acho que um pouco do segredo é isso, é você conhecer o teu organismo, é você notar como é que ele funciona, para poder notar as alterações, prestar atenção nele. E o testículo é isso, é palpação e para ver se existe alguma alteração ou não. Qualquer dúvida, consulta com o urologista. Provavelmente ele vai fazer o exame, talvez peça um ultrassom, que é um exame muito simples, e que pode detectar alguma alteração.
Doutora, eu com 45 anos de idade eu fiz o exame da próstata e agora, cerca de uns 2 anos atrás, fiquei todo esse período sem fazer novamente. E daí Quanto foi todo esse período? Eu tô com 53. 8 anos. Daí eu fui no médico e ele falou, se você não tem caso na família, não tem necessidade de fazer mais. É correto? Olha, até onde eu estudei, não. Uma vez por ano você deve fazer. Né? Tudo bem. Dos 45 e 50, de 2 em 2 anos, acho que ainda é aceitável. Se estava tudo bem, tudo normal. Mas a prevenção é para ser feita um exame por ano. Tá? Talvez esteja na hora de você trocar de médico, então, né? Consulta com o outro que vai te dizer o que você deve fazer. Doutora, a gente falou bastante sobre doenças voltadas aí para o emocional, né? Então, assim, a gente tem alguns casos que eu tenho acompanhado aí na minha gestão com as pessoas que eu trabalho com os terceirizados da Recrutare, né? E tem algumas pessoas que se identificaram aqui com a anedonia, né? Acho que é isso, né? Que é aquela vontade de fazer as coisas. Anedonia é a falta de vontade. A falta de vontade, exatamente. Isso. Perde, né? A vontade de fazer. Então, assim, eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver com a genética mesmo, né? Que a gente falou sobre um pouquinho de herança e familiares. E queria saber se a gente poderia fazer, como poderia tratar isso antes que venha a acontecer. Essa falta de vontade de fazer as coisas. Eu já vou passar o microfone para a Tássia, porque eu acho que é muito importante ela falar sobre isso. Existem hábitos de vida que também nos levam a essa anedonia, né? Eu só gostaria de explicar uma coisa. Se você ficar todos os domingos assistindo, sei lá, programa do Faustão no sofá, deitado, sem fazer... Isso é tédio. Isso não é prazeroso. Mas isso é um hábito de vida que você está cultivando que leva a um estado mental horrível. Então, por isso que a gente fala tanto em hábitos saudáveis. Você fazer coisas prazerosas, você fazer atividade. A Tássia falou que ela recomenda muito fazer algum esporte. Por quê? Porque isso, além de você se envolver com outras pessoas, de ser divertido, também vai produzir endorfinas no teu organismo e isso vai banhar o teu cérebro numa substância que causa prazer, que causa alegria. Então, eu já vou passar para a Tássia, mas vejam bem, muitas vezes essa anedonia, essa falta de entusiasmo com a vida, essa falta de vontade de fazer as coisas é produzida pelos nossos próprios hábitos de vida, por coisas que nós estamos cultivando quando deveríamos estar cultivando outras. Diga, Tássia. Oi. Então, a anedonia em si é isso, essa falta de prazer, essa falta de vontade de coisas que antes davam prazer e não dão mais. Ela sozinha não é depressão. Como eu falei, tem uma série de sintomas. Ela é um dos sintomas importantes. Por esse sintoma específico, eu vou concordar com a minha colega. Eu acho que a gente tem que observar mais, ver o que você está... Quais são teus hábitos, o que você pode mudar para fazer. Isso não dá para a gente iniciar um tratamento, não dá para a gente entrar com antidepressivo, alguma coisa assim, seria muito precipitado. Então, assim, na psiquiatria, a gente não tem um tratamento antes da doença. A prevenção é essa, buscar hábitos saudáveis, buscar a prática de esporte. Tá, eu estou sem vontade, o que está acontecendo? Faz uma reflexão, você mudou alguma coisa, você está insatisfeito com o teu trabalho, você está insatisfeito com alguma relação interpessoal. Às vezes, até você buscar uma ajuda psicológica, você fazer uma terapia, já te ajuda a identificar isso. Porque no momento, e mesmo procurar um psiquiatra, porque às vezes vai achar outras coisas que podem fechar um diagnóstico. Mas por um sintoma específico, essa questão da autorreflexão, de você procurar o que não está te deixando feliz, já vai ajudar. Mas não é um diagnóstico da doença. Mais alguma pergunta, gente? Então, eu vou me permitir lhe pedir 2 esclarecimentos. Primeiro, você mencionou um termo que eu não conhecia, hiperplasia. É sinônimo de câncer? Não. Desculpe, eu deixei passar sem explicar. A hiperplasia é o aumento da próstata, mas não por câncer. É um aumento da próstata
com células que são benignas. Isso quer dizer, não vai dar metástase. Metástase é o câncer que se espalha, né, para outros órgãos, principalmente o de próstata para os ossos e coisas assim. A hiperplasia é só um aumento da próstata sem câncer. Ela é um aumento benigno da próstata, mas não é tão benigno assim, porque pode atrapalhar a passagem da urina, pode trazer incômodo em relação a isso. E a segunda, até fiquei meio assustado, porque eu tenho 51 anos e eu ainda não fiz nenhum exame de toque, né? Os 3 que eu fiz eram exclusivos do PSA. E a senhora falava ali da importância do exame do PSA aliado. A minha dúvida é, a pessoa que fez o PSA e não deu nenhuma alteração, ela obrigatoriamente deve também se submeter a esse outro exame, ou desde que mantida essa periodicidade anual, depois dos 45, no meu caso em 6 anos só fiz 3 PSA e nenhum do outro, né? Agora tem que começar a ser anual mesmo, né? De 1 em 1. Mas seria suficiente o PSA anual, desde que ele não aponte nenhuma alteração nessa substância específica produzida pela próstata? Veja, eu acho que depois que você tem várias medidas de PSA e ela continua igual e baixinha, tudo bem. Se ela aumentar um pouquinho, ela nem precisa estar muito mais alta do que o normal, mas aumentou para você, então, atenção. Eu acho que deve ser feito o toque retal, sim, tá? Nem que seja uma vez a cada 2 anos e a PSA todo ano ou qualquer coisa desse tipo. Procure um urologista, converse com ele. Aqui na frente de vocês tem o Dr. Tadeu Breni, que é meu amigo, ele é urologista, trabalha aqui no Hospital São Vicente. Unimed? Sim, sim. Existem muitos ótimos urologistas nessa cidade. Eu sou amiga de vários deles, mas eu me lembrei do Dr. Tadeu porque é aqui na frente, né, pela praticidade. E escolham um urologista e conversem com ele, tá? Inclusive converse sobre essa aula, sobre a periodicidade do toque retal e tudo isso. Se ele achar em algum momento que não precisa, tudo bem, é um critério dele, mas é bom vocês chegarem dizendo: ouvi uma palestra sobre prevenção e que a médica estava usando lacinho azul, né? Que quase não dá aparecendo nesse meu vestido, mas eu estou usando lacinho azul, que é para fazer prevenção de câncer de próstata em novembro, todos os anos. Tá? Isso. Para a doutora Tássia, para a doutora Cat, mais alguma pergunta, gente? Olha só. Então, nós queremos agradecer as palestras de ambas e todos estão convidados para um café que será servido agora na sala que dá acesso a este auditório. Obrigado a todos.